Passo a palavra, então, para o excelentíssimo deputado federal Marcel Van Hatten. Fique à vontade, deputado. Eu agradeço e começo cumprimentando, Felipe, você pela condução dos trabalhos aqui. Agradeço à CNT pelo convite, presidente Vander. É uma honra enorme estar nesse painel. E algumas dos temas aqui que vão ser enfrentados, eu vou tentar ser bastante breve, que eu sei que meu tempo não é muito amplo, para tratar rapidamente dos temas que foram sugeridos aqui pela CNT para que nós sobre eles discorrêssemos. O primeiro tema, a questão da demissão por justa causa quando o trabalhador perde a habilitação profissional. O artigo 482 da CLT ele é muito claro e, em que pese, muitas vezes está comprovado, inclusive o dolo, e a CLT é muito clara em relação à questão do dolo acarretar, na perda da habilitação, ou melhor, na demissão por justa causa, há insegurança jurídica tremenda sobre este fator. E eu gostei muito de ouvir o ministro do TST mais cedo, porque é importante que tenhamos ministros e juízes que sigam um exemplo daquilo que está na lei e na Constituição e não, infelizmente, outros exemplos que nós vemos hoje no mundo jurídico, que é o de interpretar ao seu bel prazer aquilo que nós, parlamentares, em nome do povo brasileiro e representando o povo brasileiro, fazemos. Senão, a nossa função não tem sentido. Senão, estamos lá apenas para receber nossos salários, ocupar cargos da administração pública, distribuir verbas para os municípios, tudo dentro daquilo que estabelece a lei e a democracia, não só no Brasil, como em outros países do mundo. Acho que é importante nós termos essa visão de que isso faz parte também da política, mas, obviamente, isso é, quando muito, secundário do papel do legislador, afinal, ele está lá para legislar e aquilo que ele legisla precisa ser respeitado pelo Poder Judiciário. Cada macaco no seu galho. E, por isso mesmo, me espanta quando eu vejo essa lista, e vou seguir agora para o ponto 2, elaborada pela CNT, porque praticamente toda ela trata de temas que estão pacificados na legislação de uma forma muito positiva, objetiva, e ainda assim nós enfrentamos tantas dificuldades e não serve de conforto. Obviamente, aliás, serve muito mais para efeitos de insatisfação saber que isso não é apenas no ramo dos transportes, isso vale para toda a economia brasileira. O deferimento errôneo do adicional de periculosidade para motoristas de caminhões com tanque suplementar de combustível e a incompatibilidade com a NR16, outra decisão muito equivocada dos tribunais brasileiros em algumas circunstâncias, e para poder contorná-la, foi apresentado o projeto de lei 1949/2021, permitindo, senador Rogério Marinho, que os caminhões que têm tanques de combustível originais, de fábrica, e que muitas vezes têm mais capacidade de armazenagem para dar mais autonomia, segurança e conforto para o motorista, não signifiquem por desse texto no Congresso Nacional, porque ele já foi aprovado de forma conclusiva no ano passado na CCJ, se eu não me engano, no dia 12 de dezembro, eu acompanhei de perto essa tramitação e hoje aguardo o despacho do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, para que possa também cumprir toda a etapa da tramitação no Senado e finalmente ser sancionado e acabar com essa insegurança jurídica mais uma. O fim da outra atividade da norma, que anteriormente tinha sido inventada pelo TST e que é expressamente vedada pelo artigo 614, parágrafo 3º da CLT, nem preciso falar mais do que isso, estou completamente de acordo. As rescisões contratuais não precisarem mais ser homologadas por sindicatos, conforme diz também o artigo 477, ou melhor, dizia e foram revogadas as disposições dos parágrafos 1º e 7º. É ali que muitas vezes, infelizmente, trabalhadores acabam sendo assediados por aqueles que estão intencionados muito mais em tirá-lo do mercado de trabalho para acionar a empresa, apesar de não ter nada naquele contrato de rescisão evidentemente ilegal, gerando ainda mais custos para o sistema e problema para todos. A prevalência do negociado sobre o legislado, indicando quais temas a negociação não pode alcançar. E eu queria lembrar a todos que, se nós formos olhar os artigos 611 e 612
ambos letra A, porque foram incluídos depois, 611A e B da CLT, que foram incluídos na reforma trabalhista, e o senador Rogério Marinho fala de cadeira sobre esse assunto, nós vemos que as autorizações são em número de 15 incisos e as proibições de 30. Ou seja, estão muito mais evidenciadas as proibições em relação às autorizações e ainda assim há uma enorme insegurança jurídica, porque muitas vezes o negociado não está acima do legislado, conforme diz a reforma trabalhista, e, portanto, inventam-se subterfúgios para deixar que seja cumprido. A possibilidade de fazer acordo individual, o artigo 444 da CLT, ele é bastante explícito sobre isso. Eu acho que aqui este é um dos artigos mais excludentes da legislação pátria, porque ele diz que a negociação individual ela é possível, mas ela apenas é possível, note bem, caro secretário, e aqui falo com alguém que representa um governo que sempre tem dito que defende os mais humildes e os mais pobres, ele só permite, a legislação só permite que esse acordo possa ser feito entre o empregador e um empregado que tenha curso superior e receba mais de R$14 mil por mês, ou seja, 2 vezes o teto do RGPS. O que significa isso? Na verdade, significa que exclui todo mundo que não tem diploma e todos os pobres desse país, porque para ganhar mais de R$14 mil é preciso ser rico, e muito rico está no 1% da população mais rica do país, que paga em média R$2 mil de salário. Ou seja, é dizer que o mais pobre não tem condição de julgar por si o que é melhor num acordo com o seu superior hierárquico, com o seu patrão. Quem precisa defendê-lo é o sindicato ou o Estado. Lembrando, concordo, questão que muitas vezes a legislação é utilizada para cobrir atrocidades, e por isso mesmo quero lembrar que todas as principais atrocidades feitas na humanidade, o Holocausto, a segregação ou mesmo a escravidão, vieram de imposições do Estado. E por isso mesmo foram combatidas justamente e principalmente por liberais na história do mundo. A escravidão aqui no Brasil foi uma grande defesa dos liberais. Em particular, eu poderia chamar que a memória é Joaquim Nabuco. O parcelamento é até 3 períodos das férias, que é algo que também é pedido, e o trabalhador é quem muitas vezes quer que suas férias sejam divididas de uma forma diferente. Já houve um avanço na reforma, não é, senador? Mas ainda há o que seguirmos. E, por fim, aquilo que eu considero realmente o supertrunfo, né, da Justiça do Trabalho, que é o fim da teoria do conglobamento, né? Ou seja, o juiz ou o ministro pode decidir, né, qual é o instrumento coletivo que vai valer ao arrepio daquilo que diz o artigo 620 da CLT, quando diz que a validade integral do instrumento coletivo mais específico é autorizada pela legislação. Eu creio que, além disso, a gente precisa ir adiante na questão de algumas proposições. É importante que nós passemos a dar mais poder para acordos entre trabalhadores e empresas. Isso é o que está caindo de maduro por, inclusive, reivindicação dos próprios trabalhadores. Não é necessário ser contra a CLT ou pedir revogação da CLT, é apenas o caso de dar ao trabalhador a opção de ter a CLT ou ter uma outra forma de contrato de trabalho que lhe seja mais favorável. Criar também mais formas de relações diretas entre o empregador, ou melhor, a empresa e o prestador de serviço, nesse caso, transformando, por exemplo, o próprio motorista em um prestador de serviço, um empreendedor que seja um dono de si mesmo, né, na sua relação contratual. E, por isso, também nós propomos a facilitação da abertura de empresa pelo motorista e da contratação, por exemplo, direta com o embarcador, o que vai dar mais competitividade, mais flexibilidade. Entendo que esse é o caminho que nós devemos seguir para modernizar, de fato, as nossas leis e modernizar a relação contratual entre o prestador de serviço e a empresa, ou entre o empregador e o empregado, não importa, aqueles que querem efetivamente trabalhar. E aqui eu quero abrir uma divergência em relação ao que foi dito da coincidência dos fatos lamentáveis que nós vimos acontecer no Rio Grande do Sul. É claro que foi tratado como uma hipótese a coincidência da terceirização
e eu quero deixar muito claro, como sempre tenho deixado, que situação degradante de trabalho é absurda e precisa ser investigada até o fim, e os responsáveis efetivamente punidos com rigor da lei, mas eu não entendo que isso seja efeito de terceirização, até porque no caso das vinícolas gaúchas, a atividade de safrista é impossível sob os moldes de uma CLT. Nós precisamos analisar não o molde da relação entre empregado e empregador, mas se aquilo que está escrito na lei e, sobretudo, na nossa Constituição é efetivamente seguido para dar dignidade à pessoa humana no trabalho. E eu aproveito que foi trazido à tona este exemplo para expressar minha grande insatisfação com o fato de que as vinícolas gaúchas já foram, pela própria Polícia Federal, isentadas de qualquer responsabilidade no caso, ao passo que aqueles que responsáveis são vão até o final ser, sem dúvida nenhuma, e eu espero e confio no Poder Judiciário e nas demais instâncias, efetivamente punidos, mas a Polícia Federal já fez a manifestação, as empresas já estão, inclusive, por meio de um termo de ajustamento de conduta, auxiliando os trabalhadores nessa situação, para que o governo possa também desfazer uma grande injustiça que foi cometida com as empresas, de retirá-las de todas as atividades comerciais promovidas pela Agência de Promoção da Exportação e Investimento Brasileiro. Para quem não sabe, as 3 vinícolas gaúchas estão até hoje, e foi sem o menor espaço para direito de defesa, impedidas de participar de eventos internacionais de promoção do vinho gaúcho, que é um dos melhores vinhos do mundo. Eu suspeito para dizer, por isso digo isso, não diria que é o melhor. Provavelmente o Luiz Felipe concorde comigo. Estão proibidas hoje, praticamente, de exercer um papel fundamental, que é levar o seu produto para outras partes do mundo. Então, eu peço aqui, realmente, de uma forma bastante humilde e compadecido com a situação, não das empresas tão somente, mas de milhares e milhares de gaúchos que lá trabalham e há décadas, se não há mais de século, tem na tradição familiar a produção da uva e do vinho, e que hoje estão sofrendo de uma grande injustiça. Já foi cometida uma injustiça contra aqueles trabalhadores que foram resgatados e cuja situação de degradação, repito, precisa ser efetivamente apurada e punida, e não podemos compactuar com esse estado de permanente injustiça em relação a tantas outras milhares de famílias que vivem do campo lá no Rio Grande do Sul e que hoje certamente estão com dificuldade de, inclusive, vender o seu produto para essas empresas que estão afetadas. Então, agradeço a oportunidade, desculpa ter saído um pouco do tema, mas, obviamente, não deixaria de falar, uma vez que foi trazido também à baila, mas entenda que todos os membros do painel, nós 4, estejamos imbuídos dessa mesma vontade que o senador disse de fazermos trabalho a favor do Brasil. Eu sou oposição também, mas a minha oposição nunca, jamais vai ser ao meu país. A minha posição sempre vai ser a favor do Brasil. Muito obrigado.